Salve, rapaziada! Fala, minha diretoria, tudo certo? Professor Xandão, vamos conversar um pouquinho sobre outra obra, né, indicada para o vestibular da CAF. É o livro Melhores Contos, né? Uma antologia, organizada a partir dos textos da Lígia Fagundes Telles, pelo amigo dela, né, Eduardo Portela. Então a gente vai ter um compilado dele, daquilo que ele crê serem os melhores contos na visão, obviamente, dele, né? É claro que ela tem uma obra sensacional, uma obra fantástica, mas ele reuniu nesse livro alguns contos, né, entre os quais ele acha que seriam os mais legais para a gente conhecer o trabalho dessa grande escritora brasileira. Beleza? Então vamos lá. Quando falo em Lígia Fagundes Telles, muitas pessoas fazem uma pequena confusão, assim, em termos estruturais. Ah, ela e Clarice Lispector e tal, né? Mas a Clarice, ela é mais forte no romance, né? Ela é mais forte nos romances, até um dos livros que a gente tem para trabalhar com vocês daqui a pouquinho é o livro de crônicas dela, né? E, e a confusão entre as duas se dá exatamente por serem contemporâneas, né? Por escreverem sobre os mesmos temas, ou temas muito próximos, a questão da mulher, né? Só que a Lígia, ela sempre teve uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais fluida, uma grande contadora de histórias, né? Então essa é a percepção que a gente precisa ter em relação a ela. E esses contos que o Eduardo Portela selecionou para a gente vão trazer a Lígia sobre várias nuances, né, sobre vários aspectos da sua existência, da sua própria vida, né, uma mulher que bateu aí quase 100 anos, né, de vida, e os contos dela são muito atemporais, assim, são coisas que você os lê hoje e consegue fazer uma identificação, né? Não é uma coisa que ficou presa no passado, ficou presa num tempo distante. E ela trabalha algumas ideias, algumas estruturas que eu acho importantes para vocês lembrarem que são associadas ao realismo mágico ou realismo fantástico. A história das formigas, por exemplo, a história do rapaz que vai para um hotel de idosos, daqui a pouco ele acaba se sentindo idoso, né, que trabalha a temática da efemeridade, dessa coisa da existência, né, de uma forma muito sutil. Então, assim, ela trabalha essa ideia do realismo mágico, do realismo fantástico, partindo daquela ideia do e se isso acontecesse, se isso fosse possível, né, acontecer. Então, ela brinca um pouco com a gente em relação a isso. E uma linguagem muito fluida, uma linguagem muito gostosa, muito agradável, né? E alguns temas que eu acho interessantes dentro desse processo todo se constituem numa Lígia ousada até, de certa maneira, quando ela faz um texto, por exemplo, Confissões de Leontina, que é uma coisa que sai assim de pronto, sabe? Como se a própria Leontina tivesse pouco tempo para conversar com alguém sobre o que levou ela a estar naquela delegacia, né? Aquele suposto assassinato, ou defesa da honra, ou uma coisa de legítima defesa, enfim, como é que foi essa história. Então ela teria pouco tempo para contar, então o conto ele vem quase como se fosse um bloco, assim, muito rápido, ele vem muito breve, assim, ele acontece quase como se fosse um desabafo de uma mulher que tivesse pouco tempo para contar o que estava contando. Então é interessante essa proposta extremamente contemporânea, extremamente moderna que ela propõe ali no seu texto. Então, assim, o gênero pertence ao gênero narrativo, né? O livro pertence ao gênero narrativo, são contos, né? E alguns contos com essa pegada mais fantástica, por exemplo, o conto A Caçada. Né? O conto A Caçada é um cara daqui a pouco é sugado para dentro de uma tapeçaria e vai ser o objeto da caça dos personagens que lá estão. Então, assim, são coisas que fogem essa lógica tal. O que a CAF pode fazer nesse sentido? Colar a Lígia Fagundes Telles no Péricles Prade, porque o Péricles Prade também trabalha com isso nos seus contos. Então pode fazer uma questãozinha associando os dois, tá? Colocando Lígia Fagundes Telles com esse realismo mágico, fantástico, com aquele suprarrealismo ou surrealismo dos textos do Péricles Prade. Então, como você sabe, a CAF vai ter 4 questões de literatura, 3 são das obras e uma de teoria literária. Então, assim, possivelmente eles vão fazer uma junção em uma questão de obras e pode acontecer essa colada, né, essa junção aí de Lígia com Péricles Prade. Tá? Os dois são contemporâneos, os dois são contistas, então é importante que você esteja atento a isso.
A diferença, claro, né, em termos de estrutura, é que o Prado ele joga uma coisa um pouco mais para cima, né? Ele dá um upgrade no texto dele em relação a essa coisa do surrealismo e do suprarrealismo também. Mas, em síntese, é isso aí. Tá? A dinâmica, então, dos contos, né, da Lígia basicamente se fala dessa maneira, fala de uma mulher apaixonada que vive um sonho, né, de reencontrar o seu amado, lá na história da Pomba Enamorada, que ela mandava cartinhas para rádio, para o cara, né? Pedia música na rádio, lembrava do suposto amado, né? Então, assim, uma mulher solitária tal, que tenta remexer no seu passado, nas memórias do seu passado, tentando reativar esse amor que ela sentira por alguém que eventualmente ela dançou em uma oportunidade, mas os dois não tiveram nada além disso, por exemplo. Né? Então são histórias assim. E aí vem as duas grandes histórias dela, né? Nesse livro, né? A CAF já usou herbário, já usou outros contos dela. E o que é legal na CAF é que eles normalmente dão para vocês um fragmento do texto para vocês estudarem, observarem ou lerem antes de fazer a questão. Então, ele, quando fala do conto, sempre é importante isso, tá? Os contos e crônicas, a ACAF normalmente nos dá um fragmentozinho para que a gente tenha aí uma noção. Livro de contos é complicado, muitos enredos, muitos personagens sem nome, personagem com nome, às vezes acontece isso também. Então é sempre mais complexo, né? Por isso que eles dão um caminho para você fazer na prova, que tranquiliza um pouco, né? Facilita se você estudou, se você leu o livro, tal, se você teve aulas aí falando sobre essas obras, tá? Mas enfim, né? Duas obras bem interessantes, que é Antes do Baile Verde. Ela foi premiadíssima, ela ganhou o prêmio Incane com esse texto, né? A história da menina que o pai está doente, ela quer baile carnaval com o namorado, quer que a empregada fique com o pai, mas a empregada também está dispensada porque é carnaval, todo mundo quer o carnaval. E uma coisa que é interessante nesses contos é que eles terminam assim, tá, e agora? E elas duas saem, fecham a porta e vão embora. Tá, e aconteceu com o pai dela, a gente não sabe. Algumas histórias terminam assim, né? Tipo assim, não tem um desfecho, não tem um fechamento, a gente não sabe qual foi o fim, né, daquele cidadão, por exemplo, nessa história, né, o que aconteceu a partir dali. Então é interessante ver dessa maneira. E o Seminário dos Ratos, né, que é um classicão dela, né, falando de uma sociedade aí que tinha um problema com roedores, reunia-se regularmente lá para tentar resolver o problema, mas não conseguia, os ratos sempre dominavam a cidade e tal. Isso, né, fazendo uma analogia, claro, né, a gente vai ver que de repente algumas das nossas cidades às vezes tem problemas sérios e que a sociedade não dá conta de resolver, e os problemas sempre são maiores do que as possíveis soluções que nós encontramos para elas. Então, assim, é um texto bem interessante, bem legal, o Seminário dos Ratos. Então, assim, a dinâmica da Lígia é uma dinâmica de uma contadora de histórias, é a dinâmica de uma mulher que se preparou ao longo de uma vida inteira, né, observando, vivendo, e colocando tudo isso no papel para que nós tivéssemos aí um grande histórico, né, de textos e coisas para a gente se divertir com o trabalho dela. Tá? Ela, em 2016, ela concorreu foi indicada ao Nobel de Literatura, acabou perdendo para Bob Dylan, é uma curiosidade interessante. Eu lembro que na época deu uma confusão danada por isso, porque todo mundo ficou bravo lá, porque o Bob Dylan ganhou o prêmio, mas foi uma escolha da academia, né, que deu o prêmio Nobel a ele, mas era legal, né, o registro aí de uma brasileira concorrendo a esse prêmio tão importante na literatura mundial, né, mas ela é conceituadíssima, e eu acho que o grande trabalho dela, o grande legado dela foi a de grande contadora de histórias, né, e teve obras adaptadas para televisão, Ciranda de Pedra, por exemplo. Então, assim, ela foi uma mulher que foi laureada, assim, premiadíssima, e deixou um legado muito legal pra gente aí. Um bom material pra gente estudar, tá bom? Amados e amadas, fiquem bem, né? Bons estudos aí, né? Boa prova no final de semana e vamos que vamos. Vamos para uma próxima obra daqui a pouquinho. Um abraço do Xandão, valeu, fui!